Nunes, eu gostava de levantar aqui outra questão em relação, já que comecei a tocar na questão do orçamento, para ficar claro, porque quando é que o Chega vai assumir se a questão da descida da idade da reforma é ou não determinante para a posição do partido na votação do Orçamento do Estado? Deixe-me só fazer aqui uma nota em relação à intervenção do Eduardo Pacheco. O Eduardo claramente é uma pessoa que eu aprendi a respeitar no Parlamento e que não tenho a mínima dúvida que faz falta ao seu PSD para estar no Parlamento, porque conseguiu fazer aqui uma ação de tentativa de defesa daquilo que estava em relação à data da apresentação e à oportunidade do relatório, que percebeu, entretanto, porque é um homem sério, percebeu, entretanto, que obviamente o relatório foi para pura e simplesmente dizer temos o relatório e não vamos fazer absolutamente nada, o relatório agora fica aqui quieto, o objetivo é político, é dizer estamos de facto com déficit e portanto não podemos avançar com determinadas medidas. Há aqui uma nota em relação a esta questão, sem fugir à pergunta, que é a questão do Regulamento da União Europeia 1263 de 2024, que claramente coloca em cima da mesa o impedimento para 2027, e nunca se toca neste assunto, da despesa líquida primária poder subir mais do que 1,2%. O que determina que o Governo tem que explicar de uma vez por todas à população que as pensões, o que é que vão fazer com elas. Porque já temos um histórico no passado de que o PSD foi além daquilo que eram as imposições em relação às pensões. Lá chegaremos. Em relação ao Orçamento de Estado, não conhecemos, não sabemos o que é que temos do Orçamento, não sabemos se continuaremos a gerir o país de acordo com a propaganda política de Luís Montenegro, a tentar safar Luís Neves ou a tentar safar outra questão qualquer que cada vez é mais escandaloso e insustentável e, portanto, precisamos de perceber, há questões que para nós são claras. Mexer nas pensões é inviável para nós e percebemos através desta não ação... Mexer nas pensões, como assim? Porque percebemos claramente que existe uma intenção por parte do Governo com este relatório que fica na expressão ontem utilizada. Sabemos que não vão mexer em absolutamente nada, não existe uma alteração significativa, mas sabemos também que existe este regulamento que foi assinado em 2023. Mexer nas pensões não é o que os senhores querem, reduzir a idade da reforma? Mexer na idade da reforma, não mexer nas valorizações, nem pensar em fazer qualquer capitalização. E, portanto, o que é que tem custos? Mexer na idade da reforma. Os custos que os senhores estimam é de 1,8 mil milhões de euros. Sim. A Ministra diz 2,5 mil milhões. Portanto, mexer na idade da reforma tem custos. Tem custos. O Chega tem defendido claramente, e muitas vezes não queremos optar por esta questão. Para nós, a melhoria dos salários e o aumento dos salários é o que compensa o podermos mexer na idade da reforma. Porque claramente mais contribuições, porque enquanto continuarmos a valorizar por baixo, a penalizar a meritocracia, a determinarmos que vivemos numa sociedade de dumping salarial, onde as contribuições que são feitas são de baixo valor, obviamente chegaremos a uma altura que se torna inviável o modelo de segurança social. E, portanto, nós temos que pensar que não temos que obrigatoriamente, e o estudo apresentado hoje, inclusive, revela isso, que não é a esperança média de vida que deve determinar a redução ou não da idade da reforma. E, portanto, nós o que acreditamos é que as pessoas não têm que trabalhar até ao fim da sua vida. E, portanto, que os 2 anos que estamos a propor, ou até mais, que devem ser de uma forma progressiva, que devem ser de uma em contraciclo com o resto da Europa, portanto. Mas, ouça, em contraciclo com o resto da Europa, diga-me um país europeu que tenha a idade da reforma com a idade que nós temos em Portugal. Portanto, não é em contraciclo, é repor aquilo que já devia ter sido reposto há algum tempo. Quero dar quero dar o exemplo do quê? Eu estou a falar de países evoluídos, não países que têm vivido sob a égide socialista, nem estou a falar de França. E, portanto, não são esses os países que me estou a referir. Quando olhamos para o modelo sueco, acabou qualquer justificação da social-democracia e do socialismo. Percebe-se o modelo praticado no âmbito da segurança social e percebemos o enquadramento da idade da reforma e a compensação. Quer responder a isto, Miguel Costa Matos? Enquanto continuarmos a taxar o trabalho, a taxar a meritocracia, a taxar as empresas e a perceber que parte significativa, para darmos um exemplo concreto, quem ganha o ordenado bruto, para terminar, 1.300 euros, a empresa paga 1.600, leva 1.000 para casa e ainda tem as contribuições todas para fazer. Enquanto isto continuar, não vai a lado nenhum. As pessoas, todos os meses, descontam 11%. Em relação já agora ao que se passa nos outros países europeus. Isso é importante, porque temos um termo de comparação. Em relação ao que passa nos outros países europeus, muitos outros países europeus estão a adotar exatamente o mesmo sistema que Portugal, em que a idade de reforma está indexada à esperança média de vida. Isso tem um motivo muito claro, porque nós descontamos um valor fixo e queremos ter uma pensão previsível, que seja fixa, que não esteja à mercê dos ciclos políticos. E, portanto, há algum país europeu que esteja a propor a redução da idade da reforma? Não. O que está a acontecer é que, de facto, há uma grande resistência em França em relação a aumentar a idade da reforma. Porque justamente o modelo francês revela algumas dificuldades na sustentabilidade da segurança social. E aquilo que é preciso dizer é que em Portugal nós não temos um problema, Eduardo, com a sustentabilidade da segurança social, justamente porque fizemos uma reforma que prevê... se não contarmos com a Caixa Geral de Apresentações. Pronto, exatamente. Porque até agora, e espero que nos futuros previsível também, todos os governos têm mantido o pressuposto que o déficit da Caixa Geral de Apresentações, como se deve a falhas anteriores orçamentos do Estado, tem que ser coberto pelos atuais orçamentos do Estado. E, portanto, nenhum outro país europeu está a fazer este caminho a reduzir,
Pelo contrário, alguns países estão a fazer o caminho de aumentar. Nós, em Portugal, temos uma regra muito mais clara e previsível para todos. Depende da esperança média de vida por um motivo óbvio. Se nós descontamos um certo valor, o valor que depois recebemos tem que estar correspondente à esperança, ao tempo que vamos viver entre a reforma 4,2 milhões de euros e a de esperança contribuições das cotas de imigração. Continuam a considerar isso. É quando olhamos para os dados dos imigrantes. Qual é o tema, Bruno? O tema é claro que é, nomeadamente, a mais um tema, não é? Que é os chegarmos imigrantes. aos 2 milhões. Como percebeste que perderam sobre o tema da idade média de reforma, agora desvias para o tema da imigração, não é? É a questão dos 2 mil milhões que falamos da sustentabilidade da Segurança Social. Aliás, a sustentabilidade da Segurança Social é colocada em causa pelo próprio relatório do Tribunal de Contas no início do ano, precisamente o mesmo erro de fundir o déficit da Caixa Geral de Apresentações com mas é um erro que tem sido construído ao longo dos governos socialistas e sociais-democratas. Não houve mais ninguém a governar neste país. E, portanto, depois tiveram umas moletas. Anunciado que ia fazer essa junção. Tiveram umas moletas. É curioso fugir das questões da obrigatoriedade do 1.2. Quando olhamos para esta questão da sustentabilidade da Segurança Social. Não podemos ir, temos um minuto. E estamos a um minuto. Não, mas é que eu não consigo expor a ideia. Eu termino, por favor, em 30 segundos. Eu vou só desafiar a SIC, terminar quem quer que seja, mas pode ser a SIC que verifica, a olhar para o número de contribuintes que são imigrantes, dividir os 4,2 mil milhões e verão que dava um rendimento mínimo a rondar os 4.000 e os 4.500 euros. Sabe o que é que isso significa? Mentira. Mentira. E, portanto, se gerirmos como deve ser, não teremos problema. Eu vou voltar só à questão do orçamento, porque os senhores já se pronunciaram sobre isso, mas eu gostava de perceber se do lado do Duarte Pacheco e do PSD estão a fazer algum tipo de jogo para ver qual dos dois partidos, Chega ou PS, é que acaba por ceder mais próximo da data da aprovação. As nossas condições estão claras. Não é necessário. O secretário-geral do Partido Socialista disse que precisa de uma palavra do Primeiro-Ministro sobre a questão da Segurança Social. A palavra da Ministra não é suficiente? E não, acha que não é necessário? Não pergunto, não é suficiente? Não, o Primeiro-Ministro tem que confirmar que não vai mexer nas pensões, é evidente. Não é? Olha, nós já tivemos a palavra da Ministra e depois correu mal com o Primeiro-Ministro. Depois leis laborais, várias outras coisas, não é? PSU. Eu penso que não há nenhum problema com a aprovação do orçamento. Eu acho que ficou claríssimo a partir do momento que o Partido Socialista expôs condições que são razoáveis e que o Governo está a fazer como no ano passado, está com a intenção de apresentar um orçamento enxuto, em que tudo aquilo que possa ser mais polémico sai do orçamento para debate sozinho, isolado. Estou-me a lembrar, o ano passado foi a questão do IRC. Sabíamos que nós queríamos baixar o IRC, mas que o Partido Socialista era uma das suas linhas vermelhas. Retirou-se a descida do IRC do orçamento. Isso foi aprovado cá fora, aliás, com o Chega, e eles aprovaram um orçamento já sem problemas. Mesmo essa questão, eu acho que é querer ter protagonismo nos minutos de televisão. Porque a partir do momento em que o porta-voz do Conselho de Ministros, Leitão Amaro, diz que não vai mexer nesta matéria, nesta legislatura. A Ministra confirma-o. Muito bem, querem o Primeiro-Ministro. Certamente que o Primeiro-Ministro há de ter a ocasião de dizer que é a mesma coisa. Agora, mas é só para ter um minuto de atenção, um minuto de abertura de telejornais, não é mais do que isso.